Em 4 dias de Web Summit Rio, uma das palestras mais rasas que eu fui foi justamente de uma pessoa de RH. Oi, eu sou a Aline Marcondes, esse é o canal da Recruta Lab e hoje eu vou trazer um download sobre o Web Summit Rio, que aconteceu na semana passada. Foram 4 dias de evento, um evento que não é de RH. E talvez exatamente por isso que o RH precisava estar lá. E durante esses dias, eu participei de várias discussões sobre inteligência artificial, startups, investimentos, novas tecnologias, reputação, criação de comunidades, novos modelos de negócio, novos modelos de trabalho. Tudo isso parece muito diverso, mas tem um ponto óbvio e muito comum que atravessa todos esses assuntos, que é gente. Gente criando essas tecnologias, gente reaprendendo a trabalhar, gente entendendo o que continua cada vez mais humano, enquanto as máquinas começam a fazer muita coisa. E esse download não é, eu fui ao evento, olha aqui a foto do palco, olha a foto da minha credencial. Eu trago mais aquilo que me provocou enquanto profissional de RH, enquanto fundadora da Recruta Lab, enquanto a pessoa que fala por convicção, e vocês estão cansados de ouvir falando essa frase, que é: quem só consome RH, repete o mesmo RH. Para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é o Web Summit Rio, é a versão brasileira de um dos maiores eventos globais de tecnologia, inovação, empreendedorismo. Esse ano, com mais de 40 mil pessoas participando, de 100 países, mais de 100 países diferentes, mais de 1.500 startups, quase 700 investidores, 479 palestrantes, mais de, acho que, se eu não me engano, 133 encontros, esses encontros que acontecem em paralelo com o evento, que algumas empresas ou comunidades promovem, ou durante o dia, ou a maioria na parte da noite. E então estavam ali fundadores, executivos, profissionais de tecnologia, de comunicação, de marketing, de dados, profissionais do governo, de produto, as big techs todas estavam lá. E aí vem minha primeira pergunta incômoda. Se ali estava sendo discutido o futuro do trabalho, as pessoas discutindo para onde o mundo está indo, onde que estava o RH? Não vou falar que eu não encontrei ninguém de RH, encontrei pouquíssimas pessoas. E dentro de um recorte informal que eu fiz, através até do aplicativo do evento, onde as pessoas se cadastravam e colocavam suas áreas, eu encontrei 8 pessoas nesse universo enorme que eu falei. Então, isso para mim traz um contraste muito grande, ao passo que o RH vive falando que quer ser estratégico, que quer participar da transformação, que quer ter impacto, né? Quer sentar à mesa. Então, eu acho que a pergunta talvez seja até menos como o RH senta à mesa e muito mais o RH tem frequentado os lugares onde essas conversas têm acontecido. O primeiro insight que eu trago, ele pode não ser uma grande novidade, mas eu acho que é bem válido. Então, a gente tem que entender que a conversa sobre inteligência artificial já está em outra fase. A gente não está mais no, que legal, gerou um vídeo, gerou um texto, gerou uma imagem. Não, agora a gente já tem que discutir de uma forma mais minuciosa sobre produtividade, sobre governança, sobre a segurança da informação, sobre a implementação real da ferramenta, como que a gente gera resultado, a escalabilidade disso, o que a gente tem como vantagem competitiva usando. Então, a pergunta não é mais, a sua empresa usa inteligência artificial? Não. A sua empresa consegue transformar o uso da ferramenta em resultado e não num caos automatizado? E o RH tem que entrar nessa conversa de uma forma muito mais profunda, não só de usar a ferramenta, por exemplo, para acelerar uma triagem de currículo. Não, as perguntas são muito mais minuciosas e muito mais profundas. Quais as atividades de determinado cargo realmente vão continuar sendo exercidas por pessoas? Quais as habilidades, diante dessa pergunta que eu fiz antes,
são de fato necessárias quando a gente vai abrir uma vaga? Como que eu vou requalificar as pessoas sem fazer aquelas trilhas genéricas de aprendizagem que fica muitas vezes igual um museu ali dentro de uma plataforma de e-learning ou qualquer coisa do tipo? Como que eu vou liderar equipes híbridas? E quando eu digo híbrida, é com pessoas e máquinas. Como que eu vou evitar que a empresa automatize viés, confusão, falta de planejamento? Porque, como eu já falei, se a gente não tem um processo claro, a IA só serve para deixar a confusão automatizada. O segundo insight que eu trago é que tecnologia sem estrutura não sustenta crescimento. Hoje o mercado não está encantado com ferramenta nova. A questão é muito mais sobre se há estrutura, se há governança, dado, métrica, se existe uma clareza estratégica sobre aquela ferramenta para que ela de fato gere resultado. E não adianta a gente colocar a tecnologia em cima de processo ruim. Isso não é transformação digital, isso é uma gambiarra maquiada de inovação. E é por isso que nessa nova etapa, não é só sobre quem sabe a maior quantidade de ferramenta, é sobre quem sabe usar a tecnologia para fazer uma gestão melhor no que diz respeito à leitura de cenário, à leitura de risco, à melhor tomada de decisão, a criação de uma melhor experiência para as pessoas. E se o RH não entra com densidade nessa conversa, alguém vai fazer esse papel. E aí depois a área ou quem sobrar dela chega para comunicar, samba ali para administrar os danos e às vezes faz uma campanha de engajamento daquelas furadas que ninguém mais compra. E o terceiro insight o genuíno é estratégia, não é enfeite. E o painel com Fábio Porchat e a Juliette, que era o feed polido está morto, trouxe uma mensagem muito clara. As pessoas estão cansadas de discursos perfeitos, de marcas impecáveis. Aí eu trago aqui para a nossa bolha de RH. A liderança ensaiada demais, o RH plastificado demais, aquela cultura sorridente demais. E isso é uma provocação para a área de employer branding dentro de RH. Muita empresa ainda acha que marca empregadora é ter um feed bonito no Instagram, é ter aquela foto de integração com o funcionário recebendo caneca, garrafa, camiseta, é ter aquele drive cheio de foto com gente sorrindo atrás do notebook, aquela frase, aqui temos uma cultura colaborativa. Só que a pessoa entra dentro da empresa e vê que aquela colaboração ela estava só no Canva. E genuinidade não é falar qualquer coisa, não é não ter estratégia, não é fazer da comunicação um confessionário. Genuinidade é coerência. Se você não é, se a empresa não é alguma coisa, não diga que é. Se ela não faz determinada coisa, não diga que faz. Usa o exemplo do carro da pamonha. Não vendemos gato no saco de jeito nenhum. E é isso. É ser coerente com aquilo que você vende. É a liderança se comunicar de forma clara. É o RH parar de escrever como se estivesse trocando carta com um Pero Vaz de Caminha. É a marca empregadora mostrar a vida real e não parecer uma propaganda de condomínio corporativo, porque no fim, a reputação não é sobre o que a empresa tenta mostrar o que é. É sobre aquilo que a pessoa encontra quando ela chega lá. Quarto insight, liderança feminina não é para ser tratada como pauta fofa. Infelizmente, a gente ainda precisa falar isso. 43% das startups presentes no Web Summit eram startups fundadas por mulheres. E lá eu também tomei conhecimento de um estudo que eu não sabia, da BCG, que a cada $1 investido em uma empresa fundada ou cofundada por uma mulher, o retorno desse investimento é de 78 cents. Em contrapartida, para empresas fundadas por homens, esse retorno é de 31 cents. São mais de 2 vezes de retorno por empresas fundadas por mulheres. E esse número é importante porque
em muitas empresas ainda, a mulher no mercado de trabalho como um todo, a liderança feminina, ainda é vista como pauta de calendário. Chega março, tem florzinha, tem cartãozinho, tem homenagem no Instagram, na intranet e depois vida que segue. Pausa rápida para falar da Recruta Loja, a lojinha da Recruta Lab. A primeira coleção é RH desconfortado, tem moletom, camiseta, garrafa, baby look, para você que está cansado de performar a normalidade corporativa. Todas as peças são feitas sob demanda, com frases autorais da Recruta Lab, uma mistura de trabalho, crítica, tecnologia, repertório, tudo aquilo que a gente cultiva por aqui. Para conhecer e para comprar, é só entrar no link que está na descrição do vídeo. Agora, bora voltar para ele. Quinto insight, a IA nos obriga a voltar à nossa essência humana. Quanto mais eu via coisa de tecnologia, mais eu pensava em humanidade. Quando a tecnologia resume, analisa, traz dados, sugere tomada de decisão, ela organiza tarefas, ela coda, ela gera imagens, ela gera texto, a pergunta muda de o que a máquina e o que a tecnologia pode fazer para o que a gente não pode terceirizar da experiência humana. E aí vem uma lista imensa de coisas: a escuta, a sensibilidade, a presença, a ética, o julgamento, a gente entender nuance, contexto, entender o que não está dito. E é aqui que o RH tem um campo vasto de atuação. Afinal, a nossa expertise é cuidar de gente, mas não aquele RH burocrático, antiquado, que acha que cuidar de gente é mandar comunicado ou fazer só festinha de aniversariantes do mês. É o RH que se atualiza, que usa ferramenta, que usa tecnologia para ganhar tempo e usar esse tempo ganho para ter conversas melhores, ter tomada de decisão melhor, para ter contratações melhores, para pensar em experiências para as pessoas de uma maneira melhor, para desenvolver melhor. Sexto insight, escala não é desculpa para tratar todo mundo igual. Um exemplo bem interessante veio de discussões sobre IA agêntica dentro das áreas financeiras, como contas a receber. A lógica é bem simples. Em vez de tratar todo mundo com a mesma régua, a tecnologia já pode ajudar a entender histórico, perfil, comportamento, o canal mais eficiente de abordagem, ou seja, não é cobrar mais, é cobrar melhor. A ponte que eu faço com o RH é muito direta. Durante muito tempo, a área pensou padronização como escala. Então, a mesma integração, o mesmo treinamento, a mesma comunicação, enfim, vários exemplos que a gente tem de padronizações que nos ajudaram com escala. E a gente sabe que pessoas diferentes recebem as mesmas abordagens de maneiras diferentes. Então, isso não significa a gente abandonar processo, significa a gente desenhar de uma maneira mais inteligente. É mudar a pergunta de como eu escalo para como eu escalo sem ignorar contexto, sem ignorar histórico, sem ignorar comportamento real. Escala sem inteligência vem sendo aí uma fábrica de gente frustrada. E no futuro, no futuro não, né? Agora a gente tem uma exigência maior de dados, a gente tem uma exigência maior de personalização e mais responsabilidade para que cada tomada de decisão afete cada pessoa da forma que a gente precisa afetar. E o sétimo e último insight que eu trago, não que não tenha acontecido mais milhares de coisas lá, é que comunidade e conexão são estruturas de carreira. Esse ponto vem mais até para reiterar uma coisa que eu também sempre digo, da potência das conexões. Muita coisa nesses eventos acontece fora das palestras, acontece na fila, acontece na hora do café, nas festas, na pessoa que te apresenta para outra pessoa, na mensagem que você manda e recebe depois, no vídeo que você grava e não sabe onde vai chegar. E eu fui ao Web Summit por convite de uma conexão que eu fiz há anos atrás, num evento como o Web Summit, no Hacktown. E voltei com mais conteúdo,
com pesquisa, com mais repertório, com novas conexões, com muitas ideias e inúmeras possibilidades. Isso também é construção de carreira. Carreira não é só currículo, carreira é circulação, é presença, comunidade, é a capacidade que você tem de ser lembrada por aquilo que você constrói de forma consistente. E a pergunta que a gente tem que começar a se fazer mais não é sobre qual é o nosso próximo cargo, é quem sabe o que você pensa, onde que você circula, que conversas você acessa, quem lembra de você quando surge uma oportunidade, quais problemas alguém lembra que você resolveria. E isso muda completamente a nossa forma de pensar em desenvolvimento de carreira. E chegando ao finalzinho do vídeo, e voltando àquilo que eu falei lá no começo, o conteúdo mais raso que eu assisti, infelizmente, foi de uma liderança de RH. E a ideia não é expor ninguém, é muito mais ver isso como um sintoma. Eu não falo de o RH como um todo, mas uma parte substancial parou completamente no tempo. E quando isso acontece, o RH é chamado para falar de futuro e acaba entregando um passado requentado e deixa de mostrar o potencial de exercer aquilo que tem capacidade para fazer, de fazer a diferença. A nossa área é muito rica, é muito forte. Só que a gente precisa sair da bolha. A gente precisa, não é para virar outra área, mas é cumprir melhor o papel que justamente a gente tem capacidade de cumprir. Tudo que está acontecendo não vai esperar o RH terminar de fazer o post no LinkedIn sobre senso de dono. O RH vai participar da conversa que já está rolando ou vai ficar comentando de fora depois que todo mundo já decidiu? E o convite que eu faço para você que é de RH, frequente eventos que não tenham RH no nome. Converse com pessoas que não usam o mesmo vocabulário do seu dia a dia. Ouça pessoas que não querem agradar a área. Veja o que outras disciplinas estão conversando. Leve desconforto para a sua prática. Repertório não é enfeite intelectual, repertório é ferramenta de trabalho. E agora que vem o Hacktal.